O câncer renal não é dos mais comuns nem no Brasil nem no mundo, mas as regiões onde existe a maior incidência são os países ocidentais desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, que tem uma incidência de 11,7 casos novos para cada 100 mil habitantes, seguido da Europa com 9,8 e a Austrália com 9,2. As menores incidências ocorrem nos países da África, com apenas 0,2 casos para cada 100 mil habitantes, e no sul da Ásia 0,3 casos para 100 mil habitantes. Na América Latina um pouco mais do que isso, em torno de 0,9 casos para 100 mil habitantes, exceto no Uruguai e na Argentina, que são países que têm uma incidência semelhante à dos Estados Unidos, onde ocorre a maior incidência de câncer renal no mundo. E o que é que tem de diferente na Argentina e Uruguai em comparação com outros países da América Latina, por exemplo, onde a incidência é muito menor? Uruguai e Argentina são os países da América Latina que têm o maior consumo per capita de carnes na sua população. E, de fato, a gente vai ver mais adiante que esse é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de câncer renal. Nos países onde existe uma incidência baixa de câncer renal, essa incidência vem aumentando à medida que o hábito de vida dessas pessoas vai se tornando mais parecido com hábitos ocidentais, principalmente o aumento no consumo de carnes, principalmente carnes vermelhas, mas também de leite e derivados de leite. Do ponto de vista da patologia, existem vários tipos de câncer renal, dependendo da célula que deu origem ao câncer. O câncer renal mais comum é o carcinoma de células claras, que responde por 75% dos casos, e ele tem uma taxa de recidiva após o tratamento, quando descoberto no estágio inicial, de até 40%, ou seja, cerca de 60% das pessoas que descobrem esse tipo de carcinoma renal após o tratamento, num estágio inicial, 60% vão ficar livres da doença. O carcinoma renal papilar responde por 15%, ele tem uma evolução mais benigna do que o carcinoma de células claras, e então existe uma taxa de sobrevida de 5 anos de 80%, ou seja, quando descoberto em estágio inicial e tratado, de modo geral o tratamento nessa fase da doença é um tratamento cirúrgico, 80% das pessoas estão vivas após 5 anos do diagnóstico e do tratamento. O carcinoma renal cromófobo é o menos agressivo de todos, e após o tratamento no estágio inicial, a taxa de sobrevida de 5 anos é de 90%. Quando ele produz metástase, de modo geral, é para o fígado, como de modo geral ocorre com outros tipos de câncer renal. E existe o carcinoma medular renal, que é muito raro, que está associado, de modo geral, com uma outra doença que é chamada de anemia falciforme. E já foram identificados vários fatores de risco para o desenvolvimento de câncer renal. Um deles é o tabagismo. O risco de desenvolver esse tipo de câncer é 30% maior em fumantes e 15% maior do que a média da população em ex-fumantes. Parar de fumar diminui o risco de câncer renal pela metade, mas só depois de 10 anos que a pessoa parou de fumar. A obesidade também é um fator de risco importante, e já foi quantificado que para cada 5 quilos de peso a mais, o risco de câncer renal aumenta 25% em comparação com a média da população. O consumo abusivo de álcool também aumenta o risco, assim como a hipertensão arterial ou não tratada ou mal controlada. E então a hipertensão arterial não tratada ou mal controlada aumenta o risco de câncer renal em até 67%. Então é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento de câncer renal.
O uso regular de analgésicos e anti-inflamatórios também contribui para a incidência de câncer renal. Então é mais um motivo para a gente ter muito cuidado com a automedicação. Pessoas que têm dores crônicas devem evitar esse uso de medicamentos e procurar um médico para fazer um tratamento mais adequado das suas dores crônicas e não ficar tomando analgésico com muita frequência. A idade também é um fator de risco, o aumento da idade. Existe um pico de incidência de câncer renal na população entre 60 e 70 anos. A presença de cistos renais também está relacionada com o aumento do risco de câncer renal, mas só para determinados tipos de cisto. Então, o cisto, que é chamado cisto simples, que é uma cavidade preenchida com líquido e que tem os contornos delimitados, não tem calcificação e tem menos de 3 centímetros, esses cistos não estão relacionados com aumento de risco de câncer renal. Os cistos que têm microcalcificações na sua parede ou que têm vários septos atravessando o seu interior e que têm uma dimensão maior do que 2 centímetros, esses devem ser acompanhados através de exame de imagem a cada 6 meses por pelo menos 5 anos para se ter certeza de que a sua evolução está sendo benigna. E quais são, então, os fatores que diminuem o risco da pessoa desenvolver câncer renal? Ao contrário dos fatores que aumentam o risco, uma alimentação rica em frutas, folhas e vegetais em geral diminui o risco de câncer renal, assim como diminuir as carnes e os laticínios, especificamente os laticínios gordurosos, que não são desnatados. É importante ter o controle adequado da hipertensão arterial, evitar a obesidade e suspender o tabagismo, mas como eu falei, a diminuição do risco é significativa, cai pela metade, mas só depois de 10 anos que a pessoa parou de fumar. O diagnóstico, de modo geral, é feito por acaso, através de um exame de imagem, porque não existem ainda, até o presente momento, indicações de exames para rastreamento do câncer renal. Então a pessoa acaba descobrindo por acaso em algum exame de imagem que faz. E o tratamento, sempre que possível, quando a doença é descoberta num estágio inicial, é feito através de cirurgia. Para os casos avançados, existem tratamentos específicos, combinando imunoterapia e outras terapias mais avançadas, que podem ser associados à quimioterapia citotóxica, que é a quimioterapia tradicional. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.